Salve Maria, caríssimos seguidores dos Arautos Sem Segredos! Estamos aqui na Casa do Apostolado, em São Paulo, comemorando uma data muito especial para nós. É o aniversário da irmã Fátima, de 70 anos. Hoje o dia é muito especial, preparamos várias surpresas e os senhores podem nos seguir. Então hoje nós estamos preparando algo muito especial. Não é todo dia que a gente tem uma irmã que faz 70 anos, né? A primeira coisa que nós gostaríamos é que ela sinta da nossa parte todo o afeto, toda a bem-querência que as irmãs que convivem com ela todos os dias têm por ela. E com isso seja um meio dela sentir o amor que Deus tem por ela, o amor que Nossa Senhora tem por ela. Esse é o nosso grande objetivo com todos esses preparativos aqui. E claro, quando a gente quer que uma pessoa sinta esse afeto, essa bem-querência, nós procuramos fazer o que a pessoa gosta. E sabendo que ela é uma irmã oriental, japonesa, autêntica, estamos preparando para ela uma festa japonesa. Por isso toda essa movimentação aqui no refeitório do cenáculo. Esse é o barco, uma das irmãs aqui pediu emprestado para os irmãos do Mãe Profeta, que usaram no aniversário Padre Mário de Nodas. Os seguidores Sem Segredo já devem conhecer esse barco. Mas, na verdade, nós não tínhamos noção de que era tão grande assim. Eles fizeram uma caridade de nos emprestar, mas quando chegou até aqui, ficamos bem surpresos com o tamanho do barco. Aqui estão as doações que foram dadas para o aniversário da irmã Fátima. A Bruna pode explicar melhor do que se trata. Irmã, nós acabamos de chegar do restaurante Balai, Santo André, pertinho daqui do lado, mas valeu a pena. Lá tem um casal super generoso, Dona Ana Cristina e o Sr. Fábio. Deram uma super doação para o jantar da irmã Fátima. Deram vários pedaços de tofu, um cozido japonês, não sei muito bem o nome japonês, e sobremesa, docinhos, como é que é o nome? Fala, irmã. Dorakai Moju, Dorayaki e Maju. Agradecemos muito, Dona Ana Cristina e o Sr. Fábio, pela doação. A irmã Fátima vai ficar muito feliz. Salve Maria, meu nome é irmã Fátima Tomi, eu conheço os Arautos desde o comecinho, desde 2001, quando Monsenhor resolveu ir a Roma e pedir aprovação pontifícia. Aí tive uma graça de ir também com o grupo todo. Associação Internacional de Leigos Heraldos do Evangelho. Mas antes disso teve uma longa história, porque eu sou do interior de São Paulo e quando estava no 7º ano do colégio, vim morar em São Paulo e conheci um amigo de Dr. Plínio que me caminhou a conhecer ao Sr. Dr. Plínio. E conheci a ele numa missa das vítimas do comunismo daquele tempo. Mais ou menos foi no ano de 1970, 71. E aí participava muito pouco das coisas dele, lia muitos artigos dele da Folha de São Paulo. Todas as semanas ficava muito ansiosa para ver a divulgação do artigo, lia e comentava com as minhas amigas. Sempre que podíamos, eu participava de tudo. E via o Dr. Plínio nos discursos dele, maravilhoso. Uma grande pessoa que fazia discurso
em público, assim, muita gente, e arrebatava, porque ele era uma pessoa muito firme e muito convicto das profecias de Nossa Senhora de Fátima. Então a gente sentia uma roupa assim, pela pessoa dele, porque ele era muito íntegro, muito dinâmico, muito sofredor, porque ele tinha os princípios dele e não deixava se arrastar por outras ideias, outras amizades assim, ou influências. Não, ele era católico, convicto e muito devoto de Nossa Senhora. Então isso que me arrebatava muito, muito mesmo. Depois que ele fundou o movimento dos correspondentes, então havia reuniões. No começo era uma vez por ano, depois 2 vezes por ano. E toda vez que terminava o congresso, ele dava cumprimentos a todas as pessoas, as famílias, aos meninos, todas as pessoas que participavam do congresso. Então era a oportunidade de conversar um pouquinho, pedir uma palavrinha para ele. Uma vez estava com um familiar que estava com um problema e ia se mudar também daqui de São Paulo. E esse familiar estava com um problema de questão da perseverança dele. Então ele chegou perto do Sr. Teoplínio e disse: o que o senhor me aconselha para a minha perseverança? Então ele disse: reze sempre Virgo Fidelis, que aí você vai perseverar e vai chegar até o fim de todos os seus problemas. E aí olhou assim para mim e disse: Virgo Fidelis. E foi passando um tempo assim, até que conheci então os arautos, depois da morte do senhor Teoplínio, com a ajuda de Monsenhor, e aí ele me aceitou participar dos arautos, da Ordem Segunda dos Arautos do Evangelho. Como eu vivia naquele grupo do colégio, lá em São Bernardo, havia muitos meninos, meu irmão também pertencia a esse grupo. E aí eles falavam muito de Monsenhor, que Monsenhor aqui, Monsenhor ali, Monsenhor fazia isso, fazia aquilo. E então eu fiquei curiosa para conhecer quem era esse Monsenhor. Mas eles não deixavam a gente chegar muito perto. Então foi passando o tempo, eu via assim pelas repercussões do irmão, dos amigos, mas assim, conhecer pessoalmente fez alguns anos, quando tínhamos uma reunião ali no centro de São Paulo e havia reuniões com as famílias. E eu estava esperando uma família de pé na porta, pediram para esperar porque a família ia chegar e eu tinha que receber. E nisso vinha vindo um Monsenhor andando pela calçada, rodeada de jovens. E aí eu pensei: nossa, esse é o Monsenhor. E aí ele foi passando assim, com muitos jovens em volta e olhou assim, cumprimentou e entrou para o auditório, e foi a primeira reunião que ele deu também para todos os amigos, as famílias. Em 2001, nós tínhamos uma casa em São Bernardo. Aí de lá, Monsenhor chegou para mim e me disse: eu queria da senhora um favor. Eu pensei: meu Deus, o que será, né? Daí ele falou: eu queria que a senhora administrasse a parte das revistas e ajudasse muito uma outra irmã na parte toda de administrativa. Aí fui para esse lugar. Trabalhei um tempo ali e daí eu fui parar também 6 anos de dupla, com a irmã Joana, com outras irmã Maria G, e rodei o Brasil. Foi muito bom, porque conheci muitas coisas, conheci muitas pessoas, muitas graças, e que esse Brasil é um Brasil muito católico. Depois que passei 6 anos de dupla, o Monsenhor pediu para eu
tentar montar toda a parte da maquininha da Ordem Segunda, porque a Ordem Segunda estava crescendo muito e precisava dessa organização. Então trabalhamos isso 3 anos. Depois de 3 anos, aí a irmã Teresita pediu para vir ao cenáculo. E aí eu estou aqui até agora. Um dos maiores desafios para mim foi a época, o período de dupla, porque ficávamos longe de São Paulo. Em São Paulo tinha tudo, tinha um senhor, tinha as reuniões, tinha a missa, tinha a basílica, e nós passávamos um tempo bem grande sem voltar a São Paulo. Isso era muito, muito dolorido, muito difícil. Mas, em compensação, foi muito bom, porque se conheceu aspectos do Brasil que eu não conhecia se não tivesse ido pessoalmente, e que era esse Brasil católico, esse Brasil muito devoto de Nossa Senhora, muito, muito enraizado na alma deles, esse amor a Nossa Senhora. Um flash que eu tenho mesmo com a atitude da irmã Fátima nesse apostolado de se dar sempre e não desistir nunca, mesmo com 70 anos de idade, é o zelo que ela tem pelas almas, mas principalmente em matéria de sacramento. Porque quando a gente fala, nossa, irmã, tem uma família que a gente conheceu, está super entusiasmada, ela já fala, mas eles estão bem nos sacramentos? Eles precisam de catequese, de instrução? E a gente pensa, qualquer uma de nós pensaria, nossa, mas eu tenho tantas coisas para fazer, para dar uma catequese agora, para explicar tudo. Ela não tem problema com isso. Se a gente for ver a agenda da irmã Fátima no final de semana, ela começa as catequeses dela, ela vai começar agora uma catequese 11 horas da manhã, porque ela sabe que à tarde já tem outras 2. Então, para ela não tem limite. Primeiro terço, eu nunca conseguia rezar o terço. Vou rezar, vou ser sincero. Quando eu ganhei esse terço, a partir daí, hoje eu rezo o rosário. Não é só aula, ela vai atrás de onde vai ser realizado o sacramento, de toda a documentação, do padre que vai celebrar, tudo, é completo. De quem vai cantar, do coro, é incrível, incrível. Ela pensa Todo todos os apostolado. detalhes, tudo. E também com as crianças, né? Sim. Sabe, ela pode ver passar uma criança, ela já tá tirando chocolate do bolso. Ela sabe com cada um como pega o apostolado. Sim. E é por isso que, impressionante por essa fidelidade, essa perseverança dela, não só nós que vivemos com ela, que ela nos dá constantemente esse exemplo, queremos homenagear essa fidelidade dela, mas também várias famílias, como a irmã Aline disse, estamos numa casa de apostolado, várias famílias são, assim, querendo não, frutos dessa fidelidade da irmã Fátima, porque a irmã Fátima faz apostolado muito com as famílias aqui. Dá aula de crisma, Dá aula de de catequese. Curso para matrimônio. Para os terciários, ela cuida, ela se preocupa da formação deles, que tenham reunião, que tenham, etc. Então, vários deles ajudaram muitíssimo a nós aqui em Cabo, e também uma gratidão das irmãs a todos os terciários, as famílias que nos ajudaram, tanto trazendo suas filhas para estar aqui presentes, como também outras formas, tanto que nos ajudaram com doações, preparativos. Nós temos muita gratidão por tudo que a senhora faz para nós, e que nossos santos fundadores retribuam sempre por sempre a vida da senhora. Muito obrigada por tudo. Vamos oferecer esta missa muito especialmente pela irmã Fátima hoje. Não só dizer que em nossos aniversários, evidentemente, sempre temos o que pedir perdão, não há dúvida, devemos pedi-lo, mas também quanto devemos agradecer.
come com hashi? Eu não sei comer yakisoba com hashi, mas isso aqui é do jeito que escreve, só que fica movimentando assim. Nossa! Eu não sei explicar. Como é que come com hashi? Explica um pouquinho. É mais ou menos como a senhora escreve. E daí pega aqui, aperta, se quiser molha no chão e come. Nossa, essa é inédita. Vimos japoneses, neta de japoneses, bisneta de japoneses, mas agora vamos ver uma espanhola comendo com hashi. Olha, isso daqui é inédito. Uma espanhola comendo com hashi. É assim? Isso. Nossa, tem que filmar isso? Na verdade. Nossa! Isso é pra mostrar que os espanhóis são capazes.